Dr. Viana, gostei muito da sua palestra racional sobre a comparação dessas duas técnicas. Eu vou ser rápido, mas a gente já tem um pouco de cabelo branco e que tenho notado com certo receio defesas de algumas técnicas de uma forma um pouco agressiva. Os pacientes parecem que estão sendo doutrinados a chegar no consultório para dizer se você é cirurgião atualizado ou é um cirurgião antigo porque não faz endoscopia. Certo? Então, quero dizer aos senhores, por exemplo, eu faço endoscopia, às vezes, para uns casos de odontoidectomia. Eu acredito que tem a maior casuística do país em ressecção de odontoide por via transoral, mas nem todo caso pode ser por endoscopia. Quem fazia isso e defendia, está vendo que não é verdade isso. Então, me preocupa bastante no ambiente onde tem jovens, eu tenho essa obrigação de falar. Eu acho que você só pode comparar uma coisa com a outra quando não tiver conflitos de interesse. Por exemplo, essas comparações poderiam ser feitas por um grupo de dor, de neurocirurgia funcional, que recebe os pacientes com complicações tanto da microdissectomia quanto da cirurgia endoscópica. Então, isso eu gostaria de falar, porque eu vejo inverdades, lesão muscular, que não sei o que lá, blá, blá. Eu opero com um penteiro 900, que eu vejo muito bem. Então, não sei se eu vou... Uma certa vez eu vi na sociedade um comentário de quem não fizer isso vai ficar chupando o dedo. Digo, bom... então, eu gostaria de parabenizar a sua aula em específico, da forma que você fez, honesta, correta, mostrando isso. Né? Era mais um depoimento do que uma pergunta. Obrigado. Dr. Jerônimo Milano. Assim como o Geraldo, eu queria parabenizar todos da mesa. A minha pergunta é para o Tiago, mas estendendo ao Dr. Kuresh. Você comentou a respeito da descompressão indireta com a via lateral. E eu sempre ouço os que advogam bastante a descompressão indireta, e eu tenho ganho alguma experiência com isso também, de que dá para a gente descomprimir, mas os casos em que a estenose é muito grave, quando eu vou fazer a via posterior, eu já faço uma descompressão adicional. Como é que vocês se baseiam para ter essa definição? Qual é o caso que eu vou simplesmente fazer uma via lateral, confiar na descompressão indireta, que como você viu, ela é possível realmente de ser alcançada, e quando que você vai acrescentar alguma coisa? Porque ontem a gente viu o Alisson mostrando um protocolo um pouquinho diferente. Fazer a via lateral, deixar de pé, fazer eventualmente um exame, e aí quando for fazer a via posterior, definir se precisa de alguma coisa mais por trás. Quando que vocês decidem isso? Obrigado. Jerônimo, é o seguinte, eu aprendi, né, com o Dr. Pimenta, aprendi quando eu fui lá para fora também, que a gente tem que olhar no exame pré-operatório se essas facetas elas estão bloqueadas ou não. Se elas não estiverem bloqueadas, a gente vai ganhar alguma coisa com a ligamento-taxia. Esta alguma coisa será suficiente para o meu paciente não necessitar de uma nova descompressão? Na grande maioria dos casos, sim. Nessa série que a gente fez, nenhum precisou, mas o paciente entra ciente que ele pode ter uma nova abordagem, uma descompressão, uma microdissectomia ou uma descompressão menos invasiva, numa segunda etapa. Então, assim, o importante é você olhar se tem um potencial de ganho, e a gente sabe também que o canal com a imagem em si, ele não precisa estar totalmente descomprimido para a gente ver melhor a clínica desse paciente. Então, a ideia é realmente ver o quanto ele melhorou clinicamente, mesmo com uma descompressão pequena através da ligamento-taxia. Por favor. Dr. Chirac, 1 minuto. Yeah, thank you. I think it's a very relevant question and one that I struggled with early on in my experience. I would always find myself shying away from lateral surgery because of that very issue. How am I going to know? Over the last 5 or 6 years now, I've completely gone the other way. What I look for is specifically if you have a collapsed disc or a spondylolisthesis, something that where when we come in laterally and we can get a large cage and we can restore height
and reduce the spondylolisthesis, if you conceptually think about it, that has to have a positive impact of restoring the dimensions of your spinal canal. And then I think the other important point that was just made was that, you know, you don't have to have the spinal canal that you had when you were 20 years old, when you're 70 years old, to not have symptomatic stenosis. So you have to get it better than it is when it's symptomatic. But I think the key thing is looking at the preoperative radiographic findings, and if you're going to be able to restore height and reduce a spondylolisthesis, depending on where this stenosis lays. So, you know, foraminal stenosis, you have to restore height, lateral recess, restore height, even central stenosis, restore height, but especially in central stenosis, if there's a spondylolisthesis, I think getting a large cage has so many advantages because it really helps to reduce the spondy. Eu tenho duas colocações. Primeiro para o Fernando. Queria te fazer uma pergunta, Fernando. Desde sempre que eu tratei cisto sinovial, não me lembro aonde que eu aprendi, onde é que eu vi, mas baseados em ortopedia, na mesmo tratamento de um cisto sinovial, que a gente estoura o cisto, naqueles pacientes que eu tenho cisto sinovial facetário, cisto facetário, e tem sintomas, eu sempre tento estourar ele antes. Então, eu entro na faceta articular, injeto soro sob pressão e estouro ele. E muitas vezes eu evito uma cirurgia futura com essa tecnologia. Quando não funciona e é sintomático, permanece sintomático, então eu vou para a ressecção, que nem te mostrasse, microcirúrgica do cisto. Então, eu acho que isso, eu não vi tu falar, e isso é uma coisa que para mim era muito comum, eu faço isso sempre. Então, claro, dentro da frequência que vem os cistos a nós. Como eu tenho muito paciente idoso, no hospital que eu trabalho é muito de terceira idade, eu tenho uma relativa quantidade de cisto sinovial dentro dessa percentagem pequena. Não sei Mas se você tem faz alguma isso coisa pra percutâneo ou colocar. cirúrgico? Percutâneo. Eu pego a agulha, entro dentro da faceta articular com uma agulha e injeto soro sob pressão. Ele estoura. E resolve uma boa quantidade. Deles eu não levei a cirurgia dos sintomáticos. Fica só aqui uma colocação, porque eu venho fazendo isso há 20 anos, sei eu. Isso é uma forma de tratamento, igual eu demonstrei, mas com alto risco de recidiva e o paciente necessitar de uma reoperação. Sim. Mas é uma opção terapêutica. Isso. Mesmo do ponto de vista cirúrgico, quando a gente abre, eu tento sempre dissecar e tirar em bloco, vamos dizer assim. Mas às vezes ele rompe durante a cirurgia. O objetivo é a descompressão e a epicélia da lesão. Se conseguir, percutâneo, eu não faço e eu particularmente não indico. Mas é uma opção de tratamento com seus viés e com seus prós e com seus contras. Mas eu particularmente não indico. É questão de opção. Mas os resultados são bons, principalmente em idosos, né? Melhora temporária. Se por acaso ele recidivar, você pode tentar novamente fazer essa técnica, mas é uma opção cirúrgica. A segunda coisa que o Geraldo botou aqui, e que tu já citasse, eu venho fazendo vídeo, endoscopia desde 1995, e sempre fui da teoria de ter o teu próprio equipamento. Então, assim, quando a gente tem o próprio equipamento, e eu tenho de todas essas sequências de vídeo, inclusive da poste lateral, tu ficas livre de forçar qualquer indicação. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Acho que é o que o Ricardo disse, a videoendoscopia não vem substituir, nem vai levar ou tirar artrodese. Apenas é mais uma técnica terapêutica que eu vejo as pessoas entusiasmadas, porque tudo que é novo entusiasma, mas que continua sendo alguma coisa absolutamente válido, desde que bem indicado. É só isso. E ela não é, depois que tu tem a parte do equipamento, ela é o mesmo custo de uma cirurgia convencional. Doutor Pode falar? Sobre a dissectomia? Não, você vai discutir o cisto depois. Senão depois você vai cantar. A gente tem um minuto, eu como presidente da mesa quero aproveitar a presença do Dr. Stephen, que nos mostrou aqui uma aula absolutamente interessante, e fazer uma pergunta. Ele está com o tradutor? Tá. Dr. Stephen. Eu penso que nós estamos vivendo um tempo onde o equilíbrio sagital vem se transformando, e por favor parem de falar balanço sagital, porque balanço em português não existe, é equilíbrio sagital, por gentileza. Equilíbrio sagital tem se transformado num key point nas nossas decisões cirúrgicas. E eu também tenho visto, e eu acho que a gente tem visto isso nos Estados Unidos, eu peço esse comentário final,
um certo exagero de correções baseadas em números, se esquecendo de que por trás disso eu tenho um doente. Então, nem todo mismatch menos 10 e mais 10 é verdade. Para um IP baixo isso não é verdade, para um IP extra alto pode ser que o doente precise de mais. E no afã de ter uma coluna equilibrada, da qual eu sou um grande propagandista há muitos e muitos anos, eu tenho visto muitos exageros também. O que o senhor pensa a respeito disso, Dr. Steven? Those are very good points, and I think what I've learned from a lot of experience is that the amount of lordosis is not as important as the location of the lordosis. And if you've lost lordosis between L4 and S1, you really can't make it up very well with hyperlordotic cages and major lordosis changes at L1-2, L2-3, and L3-4, which are really not made for those problems. And probably some of my worst complications are when we try to make them up at the top end of the lumbar spine. And I think you know, going back and seeing, I think the new concept of a lower arc and upper arc is going to be so important to see that you know, not restoring enough at the bottom is going to change, and we can see a big trend in the United States of people trying to do these OLIFs and big cages at the bottom to try to restore the lower arc as much as possible. You know, however, I don't want it to be overused, and I think part of the biggest problem that people do is that one of the problems is we use multi-axial screws and we don't contour our rods enough, and I think that is a key. There's only so much you can do with a cage, but if you bend your rod at 10 degrees, you're only going to have 10 degrees at the most, and it's very important to have a rod that's contoured appropriately and placement of the cage more anteriorly, but I think it's more the rod contour that we're seeing as a problem as opposed to the cage itself. But I think your points, the 10 degrees, I think now we know the age dependence is such an important factor that trying to restore an 80-year-old to the same as a 20-year-old is really not our goals of our surgery. I just want to add to that because I think it's a really important question, and it's one that we debate at all of our meetings in the U.S. also. There's camps like that say you have to be cognizant of sagittal alignment, and there's camps that say that if you're too cognizant of it, you're going to do too much surgery, like you're commenting. And I think that, you know, it goes back to listening to the patient, because you have to decide what are the goals of your surgery while you're doing it, right? You never treat the x-ray, you treat the patient. But if you completely don't use your sagittal parameters, then you may actually be not doing enough surgery. But I think you have to decide, does this patient just need a decompression? Does this patient need a fusion? If they need a fusion, is alignment going to be an issue? Because what you don't want to do is make issue that's not an issue a problem in the future because you fused a person in kyphosis or something of that sort. Bom, senhores, muito obrigado. Esse assunto é pungente e vai seguir agora na sequência. Eu gostaria